Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Nós estamos acompanhando aqui a leitura e estudando o Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 6 e agora veremos a partir do verso 16. Esse texto está dentro do contexto do Sermão do Monte, aquele em que Jesus subiu um lugar mais elevado, se sentou, as pessoas se sentaram também e ele começou a ensinar a essas pessoas sobre o modo de viver no reino de Deus. E aqui diz o seguinte, algo interessante. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Só o tema do jejum já traz bastante ensino. Me chama a atenção que Jesus fala o seguinte, quando jejuarem. Ele não fala se jejuarem. Ele presume que os seus seguidores praticarão o jejum. E o que é o jejum? Uma prática muito antiga, ela está presente em praticamente todas as culturas, é o ato de escolher, decidir, por um período de tempo, se abster de alimentos. Essa prática está correlacionada com hábitos de saúde, com hábitos até mesmo de higiene mental e também com hábitos de fé. No Antigo Testamento, na história de Israel, era ordenado um dia de jejum por ano, o dia do perdão. Mas as pessoas foram assimilando esse conteúdo, esse conhecimento valioso do jejum e foram incluindo outras datas, outros momentos e até mesmo sem qualquer data especial, começaram a praticar o jejum. E com isso buscavam uma forma de se humilhar diante de Deus. A ideia era, ao sentir a fome, ao se privar de algo lícito que Deus deu, a pessoa reconhecer a sua absoluta necessidade da presença de Deus e das suas bênçãos. Essa é a ideia por trás do jejum lá no princípio e que ainda hoje permeia o jejum de diversas formas. Então o Senhor fala, quando jejuarem, não façam isso para ser notado pelos outros. Novamente aqui o ensino é que a gente faça algo para melhorar a nós mesmos, a quem nós somos, e a gente está mais profundamente ligado a Deus no relacionamento. E havia pessoas naquela época que faziam hábitos de jejum exatamente para impressionar os outros, para dizer assim, nossa, que pessoa santa, olha o tanto que ela jejua. E isso não tem nada a ver com o jejum, nunca teve, na verdade. Isso, novamente, é uma prática apenas para impressionar os outros, apenas para adquirir com isso não uma relação espiritual melhor, mas sim uma admiração do público. O Senhor falou que essas pessoas que fazem isso, novamente, não tem outra recompensa que não a admiração popular, ou seja, esse jejum não serve para nada. E ele fala, quando vocês jejuarem, façam sua higiene normalmente, se arrumem normalmente, e ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai. E ele sabe o que vocês fazem em segredo, e ele vê em segredo e os recompensará. Novamente, aqui o ensino não é que Deus vai nos atender, porque normalmente o jejum é acompanhado de oração, de um tempo de separação, a pessoa dedica mais o seu tempo a conversar com Deus, mas que Deus nos recompensa, ou seja, Ele trará a nós aquilo que nós precisamos, que não necessariamente é aquilo que nós pedimos. Conforme nós lemos nas Escrituras, nós realmente não sabemos orar como convém, e é o próprio Espírito Santo que pega as nossas palavras e leva a Deus da maneira correta. Ou seja, é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, que Ele pega esse relacionamento que a gente está buscando com Ele e nos recompensa. E isso não necessariamente tem a ver com atender os nossos pedidos. Aliás, muitas vezes é outra coisa que Ele vai fazer, porque Ele realmente sabe o que é melhor para cada um. Então o Senhor vai trazer um ensino que é importante novamente, que seja lido e estudado dentro do seu contexto. E esse ensino ele não está completo sem a gente ler até mesmo o último versículo desse trecho. É ele que vai fechar o sentido todo, para que as pessoas não caiam no erro de pensar um grupo de versículos e, baseado nisso, querer fazer alguma doutrina e aí acaba então gerando uma série de erros. É um ensino sobre dinheiro e bens. O Senhor fala que a gente não deve ajuntar tesouros aqui na terra, onde esses tesouros se perdem de diversas maneiras, mas devemos ajuntar tesouros no céu, onde lá eles nunca se perdem. E ele fala, onde está o seu tesouro, também está o seu coração. E aqui tem um ensino muito interessante, porque ele fala aqui uma distinção clara entre o objeto e o desejo do objeto. Ou seja, a questão em si não é a riqueza,
não são os bens, mas o nosso foco nessa riqueza nos bens. Onde é que está o meu tesouro? O meu tesouro são as coisas que eu tenho? O meu tesouro é a minha relação com Deus? Meu coração vai estar nisso aí. Então, eu posso até ter coisas, mas meu coração não deve estar nisso. E, ainda mais interessante, há aqueles que não têm as coisas e seu coração está nela. Ou seja, não é necessário possuir bens para ter o coração inteiramente mergulhado em bens. Os olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. O Senhor fala que quando os olhos são bons, enche o corpo de luz, mas se os olhos são ruins, tudo vira trevas. E se a luz que há em nós são trevas, que trevas escuras são essas, hein? Porque se os meus olhos que são luz, são o que traz iluminação para mim, já estão em trevas, realmente a situação está muito ruim. E aqui o Senhor vai arrematar esse assunto, e é o que dá o entendimento completo sobre a relação com os bens. Ninguém pode servir a dois senhores. Um odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Mamon. Mamon é uma divindade pagã ligada ao dinheiro. Então a gente pode perceber aqui que o ensino está ligado a quem nós servirmos. Existem pessoas na história, inclusive na história da Bíblia e na história humana, que foram imensamente ricos do aspecto material, mas que não eram servos do seu dinheiro, não eram escravos do seu dinheiro. E esse aqui é o ponto do ensino. Não é possível ser escravo do dinheiro, ser escravo de Deus. Vai errar nessa relação. E isso nos dá um entendimento sobre o ajuntar tesouros do começo do texto, do começo dessa passagem, na verdade. Que a questão é onde está o coração, a questão é quem servimos. Houveram, como eu falei, pessoas, a gente pode citar, por exemplo, o grande amigo de Deus, Abraão. Ele é citado na Bíblia como amigo de Deus. E Abraão foi um homem riquíssimo, riquíssimo. E sempre teve uma relação de humildade com Deus, de dependência de Deus, de clareza de propósitos, uma relação de servir a Deus e nunca servir às riquezas. As riquezas foram postas para servir o ser humano e não o contrário. Muito importante ter esse entendimento. E aqui o Senhor vai avançando nessa ideia do servir ao dinheiro ou da relação com o dinheiro e nos fala sobre as preocupações da vida. E ele cita alguns exemplos, né? Ele fala, poxa, vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir, com onde morar, mas olhem os pássaros, né? Que não estão trabalhando, não estão juntando em celeiros e nada lhes falta. Olhem os lírios do campo que não fazem roupas, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Salomão foi um rei de Israel, foi filho do rei Davi, e ele foi o rei mais rico e mais sábio da história de Israel. Realmente o reinado dele era esplendoroso, sua fama alcançava outros países. Existem muitas histórias a respeito de Salomão. E aí Jesus faz essa comparação de uma simples flor, um lírio que está no campo e daqui a alguns dias não está mais lá, se foi, e Salomão. E Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu com a beleza de uma planta. Ele fala, vocês não percebem que Deus é bondoso e cuida de vocês muito mais do que cuida de plantas e de passarinhos? E então, o que a gente deve fazer, né, baseado nesse ensino? Não trabalhar, não produzir, não cuidar do nosso dia a dia? Na verdade, o ensino aqui é muito mais interessante, é o não se preocupar. É o fazer o que é necessário, mas sem ser tomado por esse sentimento de preocupação, de ansiedade. E o Senhor fala aqui, não se preocupem dizendo, né, o que vamos comer, beber, vestir. Ele falou que essa é a preocupação das pessoas, dos pagãos, ou seja, das pessoas que não conhecem a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Então a busca principal, o foco da mente, o foco do coração, deve ser o reino e sua justiça. E ele fala, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam hoje os problemas desse dia. Talvez a sua versão fala que basta a cada dia o seu próprio mal. E isso nos deixa muito claro que nós devemos ter o foco no presente, no hoje. Fazer o que é possível agora. Fazer o nosso melhor em cada gesto, em cada momento, em cada atividade, mas vivendo o agora. Não de maneira irresponsável, como se não houvesse amanhã. Mas não é possível viver no amanhã. Isso só gera ansiedade, preocupação, doença, insônia, problemas de relacionamento. A mente deve estar no agora. Quem vive o agora de forma responsável, de forma clara com o que tem que fazer
e sabendo o que deve fazer e fazendo no seu melhor, por consequência, está plantando um amanhã melhor. Mas quem passa o tempo todo no amanhã, nas preocupações, não dorme, não come direito, não vive direito, não sorri, não se relaciona direito, fica doente e vive todo ocupado de pré-ocupações. As ocupações são antecipadas. E aí o Senhor falou, basta os problemas de hoje, lide com os de hoje e amanhã você lida com os próximos. Falando ainda um pouquinho sobre Abraão, tem uma passagem interessante onde o Senhor está fazendo um chamado para Abraão para começar a sua jornada de amizade com Deus. E o Senhor fala assim para ele, sai de onde você está agora e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não fala assim, uma terra que eu estou te mostrando agora, eu te mostrarei. Primeiro vem caminhar comigo. E esse texto lá do Antigo Testamento, que está refletido aqui também no seu espírito, né, nos ensina que a caminhada com Deus é um passo de cada vez. E ele nos ensina o passo de hoje, e o passo de hoje é o que está à nossa mão. Há um texto também do rei Saul, em que ele recebeu uma revelação de profetas, e aí lhe foi dito, o que estiver a teu alcance, faça. Faça o que está ao seu alcance. O amanhã não está ao nosso alcance. O amanhã virá. Mas agora nós temos um foco, é realizar o hoje sem as preocupações do amanhã. E eu acredito que até aqui você já percebeu a importância de ler as Escrituras e de buscar conhecer os textos sagrados, entender as histórias, diferenciar os períodos, as etapas, e que isso traz grande benefício. Eu espero que isso lhe estimule a uma leitura diária da Bíblia, a uma busca constante de conhecer mais sobre as Escrituras, também a prática da oração. Se você nos acompanhou até aqui, aproveite então, nesse mesmo contexto de conhecer mais, se inscreva nesse canal, ative ali as notificações, o sininho, para que você receba mais conteúdo quando for postado. E também clique ali no gostei, no joinha, isso vai indicar para a plataforma que esse conteúdo é relevante e esse conteúdo vai passar a ser então indicado para outras pessoas. E com isso esse ensino vai ser mais espalhado. Faça sempre a sua prática diária, seu devocional, seu tempo de oração. Também eu lhe peço que você deixe aqui nos comentários a sua experiência com a Bíblia, com a leitura da Bíblia, a sua experiência nessa caminhada de conhecer mais das Escrituras Sagradas. Isso vai ser muito interessante. E muito obrigado por acompanhar o nosso canal, por estar aqui com a gente até agora. Um grande abraço, boa leitura, bom tempo devocional. E eu sou o Carlos, e aqui nós estudamos a Bíblia. Um abraço e até a próxima.